Boa noite, dia 11. Actinomicetoma é um relato de caso. Actinomicetoma exógeno, caso com evolução favorável. André Almeida Magalhães, Marina Castilho Rassi e Luísa Patrícia Fogaroli de Carvalho. Médica, formada pela Itajubá, residência clínica médica no Hospital Universitário Alzira Velano, Minas, lá em Alfenas, né? Médica residente também, Universitário Alzira. E médico coordenador de disciplina de infectologia da Faculdade de Medicina Unifenas. Resumo. Relata-se caso de actinomicetoma exógeno com evolução favorável, apesar da gravidade das lesões do diagnóstico tardio. O paciente trabalhador rural necessitou ser submetido a fasciotomia de urgência devido ao desenvolvimento de síndrome compartimental, e na biópsia de pele constatou-se presença dos grânulos de enxofre, sendo iniciado tratamento com sulfametoxazol trimetropin, né? Havendo cura das lesões localizadas na coxa esquerda, pós-tratamento e acompanhamento ambulatorial por 9 meses. Esse diagnóstico só foi feito após 1 ano do início da doença, depois de ter sido submetido a várias tentativas terapêuticas sem sucesso. Palavras-chave: micetoma, grânulos de enxofre, fasciotomia, síndrome compartimental. Então, micetoma, né? É uma infecção crônica, geralmente localizada, lentamente progressiva, que provoca destruição da pele e dos tecidos subcutâneos, da fáscia, osso e músculo. Produz lesão circunscrita, elevada e demasiada, com fístulas que expulsam grânulos, que são colônias do agente causal. São reconhecidos 2 tipos de micetomas: os verdadeiros ou eumicetomas, causados por fungos, e os actinomicetomas, provocados pelos actinomicetos, que incluem Nocardia, Streptomyces, Actinomadura, Actinomyces. A posição sistemática dos actinomicetos é ainda confusa e as classificações propostas para enquadrar as diferentes espécies é um pouco subjetiva, refletindo a opinião dos pesquisadores dedicados à sua taxonomia. Mas deve ser taxonomia, né? Isso dificulta o diagnóstico etiológico e muitas vezes a conduta terapêutica baseia-se em dados epidemiológicos e localização da lesão, não sendo raro o diagnóstico equivocado de lesões causadas por germes mais comuns que afetam a pele, como o streptococo e estafilococo, não se conseguindo, nesses casos, adequada resposta clínica com tratamento convencional. Daí a importância de se pensar nesse grupo de agentes causadores de actinomicetoma, confirmando-se o conceito de micetoma como síndrome clínica em vez de entidade nosológica. Histologicamente, observam-se os grânulos de enxofre, que representam colônias de bactérias filamentares que a coloração pela hematoxilina eosina são homogêneas e basófilas. Os grânulos são rodeados por neutrófilos. O aparecimento de vários grãos no anátomo patológico é tão característico que permite o diagnóstico de micetoma. O Actinomyces israeli é anaeróbico de natureza endógena e já existe no interior do organismo. Por condições as mais diversas, exalta sua virulência, tornando-se patogênicos. Sua manifestação primitiva isolada na pele é raríssima. Já a nocardiose é quase sempre exógena, procedendo do meio exterior e penetrando no organismo humano por meio de ferimentos os mais diversos, geralmente provocados por corpos vulnerantes de natureza vegetal, sendo então um actinomicetoma exógeno. Alguns pacientes com actinomicetoma apresentando múltiplas lesões por nocardia podem evoluir para amputação dos membros. Descrição do caso. Homem, 37 anos, trabalhador rural, deu entrada no nosso serviço com a história de que há aproximadamente 1 ano notou aparecimento de lesões nodulares secretando material purulento, que progressivamente aumentaram de tamanho, com algumas confluindo e ocupando toda a coxa esquerda, principalmente na região posterior. Durante esse período, procurou vários serviços de saúde, sendo prescritos vários antibióticos, os quais não sabia informar, porém, sem melhora do quadro. Relatava que há 1 mês houve piora significativa, com dor de grande intensidade em toda a região, dificultando a deambulação, com aparecimento de eritema, edema e secreção serossanguinolenta.
purulenta, já impossibilitado de trabalhar e desempenhar sua função. Havia também presença de miíases. Ao exame físico, figura 1 e 2. Lesões localizadas na face posterior da coxa esquerda, que apresentava diâmetro aumentado cerca de 1,5 vezes comparado ao membro contralateral. Com presença de sinais flogísticos, fístulas e miíases. Presença de múltiplos nódulos ulcerados, alguns confluentes, variando de 1 centímetro a 3 centímetros de diâmetro, secretando material purulento, espesso, amarelo esverdeado em algumas áreas. O paciente encontrava-se afebril e com queixa de dor intensa no local, havendo linfonodos inguinais palpáveis e infartados à esquerda, com pulsos periféricos simétricos. Actinomicetoma exógeno, lesões com 1 ano de evolução, com presença de nódulos, ulcerações e fístulas. Figura 2, actinomicetoma exógeno, nódulos ulcerados e edema intenso evoluindo para síndrome compartimental, após 1 ano de evolução. Foi colhida secreção para a cultura de bactérias e iniciado tratamento com penicilina cristalina, porém sem melhora do quadro, evoluindo com síndrome compartimental necessitando fasciotomia de urgência, quando então foi realizada a biópsia de pele. Na cultura da secreção houve crescimento de Staphylococcus aureus sensível à oxacilina, sendo suspensa a penicilina cristalina e introduzido esse antibiótico, havendo melhora importante do quadro. Com o resultado da biópsia de pele compatível com o diagnóstico de actinomicetoma, foi associado sulfametoxazol trimetoprim, na dose de 800 a 160 mg de 12 em 12 e mantida a oxacilina por 10 dias, sendo que o paciente recebeu alta hospitalar, orientado a continuar acompanhamento no ambulatório de infectologia em uso de sulfametoxazol trimetoprim, na dosagem citada anteriormente. Exames complementares. ELISA anti-HIV negativo. Radiografia da articulação coxa femoral esquerda. Presença de processo inflamatório em periósteo, periostite, em fêmur esquerdo. Articulação íntegra. Radiografia AP lateral de fêmur e coxa esquerda, ausência de sinais de fratura, aumento de partes moles em fêmur, com formação de úlceras. Cultura de secreção de lesão de coxa. Crescimento de Staphylococcus aureus, sensível à oxacilina, vancomicina e ceftazidima, e resistente à penicilina cristalina, cefalexina, cefalutina e sulfametoxazol. Biópsia de pele, figuras 3A, 3B e C. 3C. Quadro histológico compatível com o diagnóstico de actinomicetoma, havendo presença de grãos de enxofre, a coloração por hematoxilinosina, visualizando-se colônias de bactérias gram-positivas. Realizada a coloração de Nielsen, sendo que foram visualizados alguns bastonetes ácido resistentes. Colônia de bactéria em menor aumento. Em 2001. Colônia bacteriana em numerosos neutrófilos. Detalhe da colônia bacteriana, constituído por bactérias filamentosas. Exame microscópico, fragmento irregular, medindo 0,9, 0,6, 0,3 centímetros, firme e acastanhado. Microscópicos cortes mostraram fragmento constituído predominantemente por necrose e exudato, fibrino leucocitário. Notavam-se de permeio ocasionais acúmulos de bactérias apresentados por cocos fortemente basofílicos. Na periferia observava faixa de epiderme espessada por acantose. Conclusão: o processo inflamatório com caracteres de borda de lesão ulcerada, infectado, ausência de neoplasia. E o quadro compatível com o diagnóstico de actinomicetoma, que é uma infecção bacteriana por nocardia, brasiliensis ou streptomyces somaliensis, madurae, Tá. Após acompanhamento por 9 meses e uso contínuo de sulfa,
verificou-se regressão completa do quadro, restando apenas áreas cicatriciais hipotróficas na coxa esquerda, tendo o paciente recebido alta ambulatorial, considerando-se a cura clínica. Discussão. A frequência dos actinomicetomas no Brasil é maior que a dos eumicetomas, dominando os casos provocados por actinomicetos aeróbios dos gêneros Nocardia, Actinomadura e Streptomyces. Devido ao pouco número de casos registrados no Brasil, os micetomas não são considerados problema de saúde pública em nosso país, porém não se deve esquecer de que esses dados não correspondem à realidade pelo pequeno número de estudos existentes e principalmente pelo provável número de casos não diagnosticados, já que não é doença de notificação compulsória. De acordo com a casuística do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no período de outubro de 1944 a janeiro de 1978, foram registrados 113 casos de actinomicetomas, num total de 154 casos de micetomas, 73,38%, o que equivale a um caso atendido a cada 3 meses, ou 4 casos por ano. A localização dos membros inferiores foi a dominante, e a Nocardia brasiliensis foi o actinomiceto mais frequentemente isolado. Considerando a epidemiologia, a localização das lesões e a resposta ao sulfametoxazol, estabeleceu-se o diagnóstico de actinomicetoma, provavelmente por Nocardia, mas não podendo ser descartada a hipótese de infecção por outra espécie de actinomiceto, já que não foi realizada cultura pela inexistência de meios específicos no nosso serviço, bem como por não ser aventada essa hipótese diagnóstica até a realização da biópsia. Vale ressaltar que a cultura é definitiva, mas pode ser positiva em menos de 1/4 dos casos. Com a possibilidade do actinomicetoma ter evolução desfavorável, como a amputação de membros e até mesmo óbito por disseminação hematogênica generalizada por actinomyces isale ou nocardia, principalmente em pacientes imunodeprimidos, podem atingir 85% da mortalidade ou de mortalidade. O diagnóstico dessa doença deve estar sempre incluído, mesmo não sendo de incidência comum. Além disso, a faixa etária mais atingida é a de indivíduos com função economicamente ativa, o que não deixa de representar prejuízo para a sociedade. Outro ponto que dificultou o diagnóstico desse paciente foi a secreção da cultura positiva para Staphylococcus aureus no início da internação, havendo melhora com o uso de oxacilina, o que mascarou o diagnóstico de actinomicetoma. Caso não tivesse sido realizada a biópsia de pele justamente com a fasciotomia, provavelmente não seriam utilizados outros meios de cultura que permitissem identificação do actinomiceto. Esse caso clínico vem demonstrar a importância de se considerar a hipótese dessa doença, principalmente em trabalhadores rurais que apresentam lesões de pele de evolução crônica, tendo em vista a comorbidade que representa. Neste caso, apesar da necessidade de internação prolongada, afastamento do trabalho e fasciotomia, felizmente não foi necessária a amputação e a doença, apesar desses transtornos, teve evolução favorável. Contribuiu para prognóstico ruim o diagnóstico tardio, que em nosso relato ocorreu após 1 ano, provavelmente por ser doença pouco diagnosticada e não muito comum. Daí a importância dos profissionais da área da saúde estarem sempre atentos para o diagnóstico de afecções menos prováveis, pois elas ocorrem e podem comprometer uma vida, nossa maior prioridade. Esse foi o artigo de hoje.